Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, e diz assim: Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Você não consegue descansar porque você não confia. E por isso você não relaxa. E o interessante é que você entra no ônibus e não pede a carteira do motorista para saber se ele está habilitado a conduzir com segurança aquele transporte. Você come a comida de um restaurante sem ter ido na cozinha para saber a origem do alimento ou se pelo menos o ambiente respeita as regras mínimas de higiene. Você entra num avião e nem pensa que o piloto pode ter tido um dia ruim ou não ter dormido a noite passada. Você apenas descansa e às vezes consegue dormir. Agora, quando se trata de Deus, aí começam os questionamentos do mundo. Será que ele fará? E se ele demorar? E se ele não quiser me ajudar? E cobramos do Senhor agilidade, provas, sinais, até o dia em que não aguentamos mais esperar e tomamos de suas mãos e vamos resolver do nosso jeito. Deus prometeu que lutaria por Israel. Deus estava habitando no meio deles justamente para ser uma nação diferenciada, porque era o Senhor quem lutava as suas batalhas. Eles só precisavam descansar e confiar no Senhor. Eles não aceitaram essa proposta do versículo de hoje e eles saíram para a batalha confiando nos seus cavalos e nas suas forças. Israel fez isso constantemente e diante de todas as propostas do Senhor oferecendo a eles o descanso, eles não aceitaram e eles sempre saíram para a batalha. Como diz no versículo seguinte ao de hoje, Isaías 30:16 diz assim: disseram, nada disso, entraremos na batalha montado em nossos cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será a de seus inimigos os perseguindo. Quando Deus sai de cena, nós somos vulneráveis. Quando Deus sai de cena, o inimigo consegue nos tocar, consegue nos maltratar. Enquanto estivermos longe do Pai, ele faz da gente bolinha. Ele maltrata mesmo, ele arranha, ele machuca. Mas quando estamos debaixo de suas asas, ele não ousa nos tocar, porque ele sabe que ele não venceria Deus jamais. Então, aqueles que confiam no Senhor vão permanecer seguros. Aqueles que fizerem do Senhor o seu refúgio e fortaleza, estão seguros. Mas o inimigo fica nos atraindo para longe do Pai. E por isso que muitas vezes, quando a gente sai para resolver as coisas que a gente tirou das mãos de Deus, nós estamos vulneráveis demais. E por isso que nós não somos diferentes do povo de Israel. Nós perdemos mais do que ganhamos. Nós entregamos o nosso casamento ao Senhor e de repente estamos tentando todas as nossas estratégias para resolver a situação. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor e passamos noites em claro, esperando eles chegarem. E tentamos com os nossos sermões, com os nossos puxões de orelhas, trazê-los de volta aos pés do Senhor. Com os nossos argumentos, com os nossos gritos, com as nossas acusações, com as nossas sentenças e ameaças. Entregamos nossas finanças ao Senhor, mas se Ele demorar, nós recorremos aos empréstimos de
dos gerentes de banco, dos agiotas, não sei, a gente tenta resolver porque nós temos prazo, porque nós não podemos esperar pelo Senhor. Salmo 37, versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Esse é um versículo que todos gostam, que todos acham lindo, mas que poucos colocam em prática. Não é simplesmente entregar, porque entregar nós entregamos todos os dias, mas nós tomamos, nós puxamos, nós não confiamos, porque o versículo continua dizendo: confie nele. Essa é a regra para ele fazer o mais. E o mais ele fará. Ele fará isso na vida de quem confia nele. O problema é que a gente não confia. O problema é que a gente entrega de mentira, mas a gente está resolvendo tudo. Tentando pelo menos resolver tudo. E por isso que transformamos coisas simples em grandes problemas. Por conta de que nós não descansamos no Senhor. E ainda digo mais, como confiar num Deus que você não conhece, você não tem intimidade com Ele. Ouvir falar é uma coisa, ser íntimo é experimentar, viver na sua presença e descobrir quem de fato Ele é. Quando você sabe quem de fato é Deus, você consegue descansar. Porque saber que Ele está no controle, isso tem que te acalmar. O que mais vemos são pessoas que dizem ter fé, mas elas andam agitadas, estressadas, correndo de um lado para o outro, tentando resolver tudo como os ateus fazem. Ou melhor, será que eles não são mais calmos do que vocês? Porque eles ainda acreditam que receberão a recompensa do seu esforço. E vocês ainda desconfiam, mesmo correndo, vocês ainda desconfiam que toda essa correria de vocês não vai dar em nada. Porque no fundo, você sabe que vocês estão indo contrário ao que Deus pediu para vocês. Como diz no versículo de hoje, que nós precisamos descansar e confiar no seu agir. Esse descansar que ele nos pediu, queridos, não é dormir, não é ficar de braços cruzados, é descansar nele. É a certeza que o mais ele fará. É esperar com paciência suas orientações. E enquanto nada acontece, testemunhar para o mundo que tudo está no controle divino. O mundo precisa ver que a nossa força está na tranquilidade e na confiança que Deus é soberano. O mundo precisa ver homens e mulheres calmos, tranquilos. Nesse mundo que nós estamos vivendo, quem é calmo e tranquilo demonstra muita força. A gente fica encantado, a gente fica querendo descobrir de onde vem essa calmaria, de onde vem essa paz. E só consegue ter essa calmaria, essa paz, quem confia que seu Deus é soberano e que está no controle de tudo e que você pode descansar. Mas tem gente que não consegue descansar, não consegue relaxar, porque elas não confiam o suficiente em Deus. É difícil dizer isso porque muitas pessoas querem viver enganadas. Elas dizem que estão correndo porque tem que fazer a parte delas, porque Deus faz a dele e a gente tem que fazer a nossa, e porque enquanto meus filhos não estiverem de volta eu não vou sossegar e eu tenho que correr para salvar a minha família. Ei! Isso só demonstra o quanto você não confia em Deus. Se você sabe que Deus está no controle, você pode descansar. Você entregou seus filhos ao Senhor e eles agora vão sair para uma festa? Vira e dorme. Você tem certeza que teu casamento está nas mãos do Senhor?
Então relaxa. As coisas vão começarem a acontecer, Ele vai te dar as estratégias certas. Você colocou suas finanças nas mãos do Senhor? Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode resolver e Ele pode transformar o teu coração para que você saiba como investir melhor teu dinheiro. Não é o teu trabalho, as horas extras, não é que você precisa de mais um trabalho para o turno da noite para que você pague as contas. Porque quem te sustenta é o Senhor, não é o teu trabalho. Se Ele te deixar desempregado hoje, você vai perceber que você não vai morrer de fome, porque Ele vai cuidar de você. Então não é o teu trabalho. Mas você fica feito um louco, parecendo que tudo depende de você. Porque a tua família depende de você, porque as pessoas ao redor precisam de você, porque o teu trabalho não vive sem você. Se você morrer, todo mundo vai sobreviver. Chora um pouquinho, mas todo mundo vai sobreviver sem você. Outra pessoa vai ocupar o teu trabalho. Outra pessoa vai usar as tuas roupas. Outra pessoa vai usar o teu dinheiro. Eu quero repetir esse versículo para você. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Sabe por que você corre de um lado para o outro? Porque você não quis saber disso. Porque você não quer saber disso. Porque você não consegue se aquietar. Porque você não consegue se acalmar. Porque você é uma tempestade. Porque muitas vezes é você que agita a tua casa. É você que agita o pessoal do teu trabalho. É você que quer respostas rápidas. É você que é elétrico e quer que todo mundo ao redor também fique assim. O povo de Deus não. O povo de Deus foi tirado da escravidão e foi levado para o deserto para adorar ao Senhor. Não era para construir nada, não era para plantar nada, era para descansar. Até que chegassem na terra prometida e ali sim, eles iam construir suas casas e começar a viver a vida de acordo com os preceitos ensinados no deserto. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Descansa no Senhor. Deixa a tua família ver que você conseguiu descansar no Senhor. Que as pessoas do teu trabalho vejam uma pessoa tranquila, confiante. Que todas as pessoas que você entra em contato percebam que a paz que excede todo entendimento está em você. Vamos orar por isso? Deus, acalma o nosso coração, dá-nos a tranquilidade que o Senhor está no controle de tudo. Ajuda-nos a entregar, não como das outras vezes, mas entregar e descansar, não olhar para trás, não ficar perguntando se já está na hora, se o Senhor já vai resolver, mas esperar o teu tempo. Esse descanso, essa confiança nos dará força para seguirmos a vida. E quando todos nos perguntarem, foi resolvido? Você está em paz? Está nas mãos de quem tudo pode. Eu posso descansar porque meu Deus está no controle de tudo. Ajuda o teu povo a desenvolver essa fé. Mas para isso, Deus, a gente precisa te conhecer. Espírito Santo, nos leva à sala do trono todos os dias. Ajuda-nos a descansar na tua presença, a recebermos uma gota de paz todos os dias, para que a gente saia para as nossas atividades e não permita que nada roube a nossa paz,
Sempre que uma situação agitada acontecer nesse dia, que a gente respire fundo e a gente diga: Pai, eu confio que o Senhor está no controle dessa situação. Me dá a calma que eu preciso para que eu não tome uma decisão errada. Diante do que está acontecendo na nossa casa, com os nossos familiares, diante dos problemas dos nossos filhos, que a gente fique tranquilo, que a gente consiga descansar, na certeza que os nossos filhos são do Senhor, nós consagramos eles ao Senhor. E nós temos a certeza que o Senhor ama os nossos filhos muito mais do que nós mesmos amamos. E por isso nós precisamos descansar. Nossa família é protegida pelo Senhor. É o Senhor quem cuida da nossa casa. Que a gente possa descansar, mesmo que as nossas finanças estejam bagunçadas, ou por atitudes erradas nossas, ou por crises econômicas que acontecem no nosso país, mas que a gente possa descansar, que o dono do ouro e da prata vai prover tudo. Nunca vai nos faltar o pão e a água. O Senhor prometeu nos vestir muito mais do que o Senhor veste as flores do campo. O Senhor alimenta os passarinhos e certamente vai nos alimentar. Dá a tranquilidade que teu povo precisa, Senhor Deus. Que sejamos conhecidos como o povo da paz. Que a calmaria seja vista em nós e todas as pessoas queiram saber que paz é essa, de onde vem. E que essa calmaria seja uma oportunidade para pregarmos que confiamos num Deus que é soberano e nada pode acontecer que não passe pelas mãos dele. Nós te agradecemos por esse novo dia, pelas misericórdias renovadas e pela certeza de que o Senhor soprou sobre nós a tua paz. E nós já te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.